Deu certo, gente! Que legal! Agora sim, estamos no nosso Instagram novo. Eita, coisa mais boa! Coisa mais boa! Tem pouquinha gente na nossa sala de aula, né? Eu digo que o nosso Instagram novo tá igual uma sala de aula. Já temos 70 pessoas, estamos numa sala de aula, o que é maravilhoso. Que alegria, gente, que bom. Então sejam bem-vindos à nossa live de hoje que vai... Está dando uns bugs de reconexão. Acho que voltou. Então sejam bem-vindos à nossa live de hoje, a live de terças e quintas-feiras ao meio-dia, tá? Sempre com temas relevantes ao tratamento nutricional do diabetes. E hoje a gente vai falar de uma habilidade que eu acho essencial no manejo do diabetes, que é a contagem de carboidratos, né? Meu nome é Cris Azzolini, eu sou nutricionista, sou especialista em diabetes e tô junto com vocês aqui nesse Instagram para ajudá-los a entender melhor e a aplicar os princípios básicos do tratamento nutricional do diabetes e principalmente hoje de contagem de carboidrato. Tati, deu certo! Estamos aqui na nossa casa! Agora é a nossa casa, a casa dos nutricionistas, esse Instagram, que é pra gente ficar super à vontade e falar e trocar informações e fazer as perguntas que a gente quer, que a gente tá em casa. Então, é isso. Eu falei, Tati, que nós estamos numa sala de aula, porque nós temos aqui 70 pessoas, é uma classe, já é uma turma, uma sala de aula, né? Já tá ótimo, né? Então, a gente vai falar sobre contagem de carboidratos, para vocês aplicarem na prática clínica de vocês. Então, é justamente sobre os fundamentos da contagem de carboidrato hoje, essa live, para nutricionistas que querem tratar pacientes com diabetes, que querem se especializar nessa estratégia, tá? Então, o objetivo da live é eu fornecer conhecimento prático que são necessários para vocês iniciarem e implementar a estratégia de contagem de carboidratos para o manejo de pacientes com diabetes, tá? Então, o que é a contagem de carboidratos? A primeira coisa que a gente tem que falar, o que é, né? A contagem, gente, é uma técnica que envolve calcular a quantidade de carboidratos em gramas ou porções de cada refeição. Isso permite que o paciente com diabetes ajuste a dose de insulina ou façam escolhas alimentares mais informadas para manter o controle glicêmico. A estratégia de contagem de carboidratos ela foi um divisor de águas no tratamento do paciente com diabetes tipo 1. Desde que a insulina foi descoberta, que a molécula foi isolada, lá em 1921 por Banting, Besting, o tratamento do diabetes já mudou muito. Antes as pessoas morriam. Voltou? Tá dando uma falha de conexão aqui. Antes as pessoas iam... Não sei o que tá acontecendo, tá dando uma falha de conexão aqui, mas o nosso tempo aqui não tá bom e tá caindo. Antes, gente, da descoberta da insulina, as pessoas estavam fadadas a morrer por conta do diabetes. Não existia tratamento farmacológico para isso e até então a única tentativa de manter os pacientes vivos era através da dieta, uma dieta restrita, sem nada de carboidrato, na tentativa de fazer os pacientes sobreviverem, mas não conseguiam, né?
Gente, é só pra mim que a conexão tá caindo ou pra você também, Tati? Me conta aí. Que a minha conexão diz falha na conexão. Me sinaliza aí, tá? A gente sabe que um paciente sem insulina não tem como viver, né? Que o mais importante no tratamento do diabetes é ele pelo menos levar o açúcar, né? A glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. Mas volta rápido? Ah, então tá bom. Então, gente, quando se descobriu a insulina, a gente já tinha para o paciente uma situação diferente. Agora, ele conseguia sobreviver ao diabetes. E aí, o que acontece? O paciente, ele consegue sobreviver com o diabetes usando insulina. Mas o tratamento nutricional, ele era ainda extremamente rígido, ele não tinha flexibilidade. Por quê? Mesmo o paciente usando insulina, a gente sabe que mesmo ele usando insulina, esse controle glicêmico, ele é muito difícil se ele não tiver aliado ao tratamento nutricional, né? E juntamente com a atividade física. Mas a gente está falando lá de antigamente. Então, começou a insulina, que foi descoberta, então os pacientes já podiam sobreviver, mas ainda eles tinham um tratamento nutricional muito rígido para manter níveis glicêmicos mais dentro da normalidade. Quando a estratégia de contagem de carboidratos foi anunciada como um tratamento fundamental, um tratamento que traria flexibilidade ao paciente com diabetes, aonde ele poderia calcular as doses de insulina baseado na contagem de carboidrato. Isso foi incrível, foi um outro avanço da ciência que trouxe para o paciente, então, e para nós nutricionistas, a oportunidade desses pacientes, além de sobreviverem, evitarem a desenvolver comorbidades que são relacionadas ao diabetes, né? Então, a contagem de carboidratos, ela veio para flexibilizar. Você imagina antigamente, quando isso não existia e o paciente usava insulina, mas as refeições do paciente tinham que ser preparadas todas diferente, né? Porque era a única ferramenta que tinha. Temos insulina, mas ainda temos que controlar a ingesta do carboidrato para esses pacientes, e mesmo assim as crianças tinham dificuldade de crescer, de se desenvolver, os pacientes eles eram muito magrinhos, porque ainda eles não tinham total aproveitamento do nutriente e do alimento. A partir de então, quando a contagem de carboidratos é anunciada como uma estratégia eficiente no tratamento do diabetes, ela começou a ser usada e tudo mudou, né, na vida de uma pessoa com diabetes. E além da qualidade de vida, eles têm uma sobrevida muito maior. E agora, eu acho que a gente chega ainda mais longe, porque a técnica de contagem de carboidratos, gente, quando bem conduzida por um profissional habilitado a fazer, especialista, ela pode ser usada em pacientes com diabetes tipo 2, ela pode ser usada em pacientes com diabetes gestacional, ela pode ser usada em pacientes com resistência à insulina, para o processo de perda de peso. Isso é incrível, porque ontem mesmo, tudo bem que eu estava atendendo uma pessoa com diabetes, mas ontem até falei nos stories, o paciente com diabetes nem sempre ele vem só com diabetes, né? Ele vem com um combo. E ontem a nossa consulta foi sobre a inflamação aguda da diverticulite que a paciente tinha. Eu falei pouco sobre o diabetes, porém,
Por quê? Por que eu falei pouco? Porque não dá para abordar tudo em uma única consulta. A gente não consegue fazer isso se a gente quer eficiência, né? No tratamento. Mas ontem foi uma oportunidade que eu tive de pegar o livrinho de contagem de carboidratos e levar para o paciente uma informação errônea que o médico tinha dado. O médico disse ter 3 frutas ao dia. Quem disse isso? Onde está escrito isso? Isso não existe. O paciente com diabetes, ele pode comer frutas. Ele não precisa se limitar a 3 frutas ao dia. Quando o médico fala, você só pode comer 3 frutas ao dia, qual fruta? Qual a quantidade de fruta? Será que é uma restrição em número de frutas ao dia, né? Então, é uma informação muito vaga, uma informação errada para o paciente e que a gente pode resolver com a contagem de carboidratos de uma forma muito simples, né? Quando você explica para o paciente que eu gosto de comparar com de mesa. Não, tá dando toda hora falha de conexão. O açúcar de mesa deixa claro para o paciente para ele comparar. Então eu gosto de comparar que uma colher de sopa de açúcar tem em torno de 15 gramas de carboidrato e cada 15 gramas, em média, sobe 50 miligramas por decilitro na glicemia de um paciente com diabetes tipo 1. No paciente com tipo 2, a gente vai testar se 15 sobe quanto? Sobe 30, sobe 20, sobe 60, sobe quanto? A gente testa com monitorização glicêmica. Mas vamos, para ensinar o paciente, pegar essa situação. Digamos que cada 15 gramas de uma colher de sopa de açúcar aumente 50. Para ele gravar isso na cabeça dele. Aí pegamos as frutas. Vamos às frutas. Pegamos uma fruta lá, vamos pegar um caqui. Um caqui tem mais ou menos 17 gramas de carboidratos. Porém, o açúcar de mesa não tem fibras, né? É uma glicose de absorção rápida de alto índice glicêmico. O caqui tem fibras. Então, vocês não precisam, gente, fazer uma conta muito mirabolante. Vamos imaginar que naquela porção de caqui tenha pelo menos 2 gramas de fibra na porção. A gente já deixa aquele caqui com mais ou menos 15 gramas de carboidrato, tá? Então, olha só a diferença entre você comer um açúcar de mesa e um caqui, que nós não temos nada de nutriente, que é pobre nutricionalmente, e que temos aqui um caqui que é rico em frutas, hidrata e sais minerais e muita vitamina. É muito diferente esse tipo de açúcar do açúcar de mesa. Agora, o que o paciente não pode, que foi o que foi explicado ontem para paciente. Veja só, se você come um caqui, tem 15 gramas de açúcar, pronto. Mas se você come 2 caquis, você come 30. Então você come o dobro, esse é o problema. Será que não é mais eficaz a gente, para matar a fome, colocar o caqui e uma proteína? Vamos pensar no iogurte, num leite, num queijo, qualquer coisa. Será que não é interessante a gente combinar com mais fibras de repente? Voltou, gente? Então, explicar para o paciente, fazendo analogias e comparações, fica muito eficiente a consulta. O paciente entende que essas 3 frutas que a médica falou é diferente a paciente ficar limitada a 3 frutas ao dia, né?
Nós precisamos ensinar para o paciente que ele não pode comer mais de uma fruta naquele momento, naquela refeição, porque de 15 vira 30, vira 60, né? Ela só vai subindo se ela somar frutas. A fruta sozinha não mata fome. Aonde tem que entrar a fruta? Na sobremesa, no lanche da tarde combinado com alguma coisa. Isso é eficiente. E a outra pergunta que os pacientes vão sempre fazer para vocês é: mas qual fruta? Qual fruta não importa nessa hora? O que importa é quanto tem de carboidrato naquela fruta. Então, por exemplo, eu vou comer morango. Um morango tem em torno de 3 a 4 gramas de carboidrato. Poxa, então quantos morangos eu posso comer? Mais ou menos até 15 gramas de carboidrato. Vai impactar pouco a sua glicemia. Então, quantos morangos dá em 15 gramas de carboidrato? Dá muito morango, né? E é uma fruta vermelha. Paciente com episódios de infecção urinária, comer frutas vermelhas é excelente para prevenção. Já está mais do que estudado o poder das frutas vermelhas, dos berries, para a prevenção da infecção urinária nos pacientes, né? Então, gente, a contagem de carboidratos, ela tá é muito mais do que simplesmente um cálculo matemático. É uma habilidade que ajuda o paciente orienta o paciente às decisões, né? A tomar decisão em relação a parte no que comer. A decisão das escolhas que ele irá fazer. Então, a contagem é muito mais do que isso. É a flexibilidade dele poder comer a fruta que ele quer com paz no coração, o que importa para ele é saber o quanto de carboidrato cabe naquele momento, naquela refeição do paciente, tá? Com o diabetes tipo 1, sim, parece mais simples nesse momento, porque você pensa assim: nossa, com diabetes tipo 1, se ele comer além daquilo que, né, em volume, do que ele poderia, a glicemia vai subir, ele vai fazer a razão insulina-carboidrato, vai calcular e vai aplicar insulina. No paciente com diabetes tipo 2, é importante limitar, tá, gente? Porque no tipo 2 ele tem reserva de insulina no pâncreas dele, tá secretando. Então, como você ainda não sabe qual a glicemia do paciente, é importante avaliar na monitorização glicêmica, tá? O que eu vejo, gente? Eu, Cris Azzolini, sempre vi na contagem de carboidratos uma ferramenta que nos traz uma grande oportunidade, porque ela, além de aumentar a eficácia, a nossa eficácia como profissional de saúde, ela também empodera os pacientes para gerenciar melhor o diabetes, porque o paciente consegue tomar suas próprias decisões. E isso é maravilhoso. O paciente com diabetes, ele precisa desse empoderamento, né? Ele precisa saber que o que ele faz, se ele faz com consciência do que está fazendo e de tomar suas próprias decisões, tá tudo bem, né? Flexibilidade para tomar as suas próprias decisões, e que o diabetes não seja um fardo tão pesado na vidinha deles, porque gente, um fardo extremamente pesado. Não é fácil introduzir tantas coisas na rotina de um paciente. A vida familiar muda bastante, a vida da pessoa muda bastante, né? Cris, eles têm facilidade de aprender ou colocam dificuldades na hora que ensinamos? Nenhuma dificuldade, Tati. Eles têm facilidade de aprender, eles são bastante receptivos a novas informações. É muito gostoso de fazer isso. O paciente que tem dificuldade de aprender, você vai avaliar, né?
se você fizer uma retrospectiva, não sei se você já chegou em contagem no curso, mas assim, o que a gente precisa avaliar? Se o nosso paciente tem capacidade visual para aprender contagem de carboidratos, porque tem pacientes que já foram acometidos pela retinopatia diabética e tem. Se o nosso paciente ele é alfabetizado, sabe dos números, fazer conta, ler, escrever, isso é fundamental para contagem e até para você ensinar isso tudo para o paciente. Outra coisa importante é a questão cognitiva. O que acontece? Os pacientes que têm muitos anos de diabetes e que tiveram muitas falhas, o que são falhas de tratamento? Pacientes que não foram bem orientados durante os anos de diabetes, né? Passaram por profissionais que não tinham esse olhar tão próximo como a gente. Esses pacientes ficam hiperglicêmicos por muito tempo. Gente, deixa eu tentar trocar minha internet. Não sei. Desculpa, gente, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que é um problema na internet, na rede mesmo, tá? Enfim. Eu tava falando do paciente com contagem. O paciente de habilidade glicêmica muito alta, tendo muitos episódios de hipoglicemia, ele pode sim ter um problema de aprendizagem, não por culpa dele, não é por não receber bem a informação, mas é uma dificuldade de cognição na hora da aprendizagem, entende? Isso é importante avaliar. Não é preguiça do paciente, não é que ele não recebe bem a informação, mas é uma dificuldade de aprendizagem. Com esses pacientes, talvez você precise de mais tempo para ensiná-lo e para ele pegar os objetivos, tá? Tá caindo bastante, né, gente? Coisa chata no nosso primeiro dia, que judiação. Então, gente, assim, eu acho que o grande desafio é realmente esse, né? Que os pacientes entendam, apliquem corretamente a contagem de carboidratos, porque pode ser muito complicado devido às variações, principalmente da absorção e a resposta glicêmica aos alimentos. Tá caindo, né, Tati? Que dó. Enfim, gente, é um desafio, mas é um desafio muito prazeroso, muito gostoso junto com o paciente. É muito bom ver quando eles aprendem, eles evoluem, né? E conseguem já fazer o autogerenciamento do seu próprio diabetes. Isso é muito gostoso, é muito maravilhoso e dá uma alegria no coração da gente, de verdade. Então, qual é a abordagem correta? Como a gente começa trabalhando contagem de carboidratos com os nossos pacientes? Bom, eu sempre sugiro, gente, que se vocês não trabalharem com ferramentas digitais, os meus pacientes que são mais idosos, a gente sempre trabalha com um pocketzinho, um livrinho pequenininho que eles podem carregar no bolso, ó, para consultar as informações deles de contagem de carboidratos por aqui, ó, tá? Infelizmente eu não tenho mais esse arquivo para mandar para vocês, mas ele é bem simples, ó, não tem nada demais, ele é um livrinho, ó, tá inclusive em preto e branco, mas eles carregam isso daqui no bolso. Então, por exemplo, até para as crianças que às vezes ficam na casa dos avós, criança tem muita habilidade com o celular, mas os avós não têm, né? Então, de repente, o livrinho funciona muito bem, é um material bem legal para vocês terem no consultório de vocês, já com a logo de vocês, o nome de vocês. Isso também é uma forma de propaganda, de marketing, né? Que já que a gente tem que ter, né? Então, isso é muito legal. Então, primeiro passo é vocês terem um materialzinho para contagem de carboidratos e começar a ensinar, que é um trabalho educativo, né? Então, essa educação em diabetes começa aqui na contagem de carboidratos. Então, você vai ensinar sobre os diferentes tipos de carboidratos. Esse é o iniciozinho.
mostra para ele a diferença do que é um carboidrato integral, qual que é a diferença dele para o refinado, em termos de carga glicêmica, em termos de índice glicêmico. Falar de carga glicêmica e índice glicêmico não falem para o paciente, porque eles não vão entender o que é isso, né? Mas falem em gramas de carboidrato, aqui tem tantos gramas de carboidrato, aqui tem tantos. Mostrem isso no livrinho, brinquem com eles, né? Brinquem no sentido de assim, façam junto com eles, ó, vamos por curiosidade olhar aqui, por exemplo, olha só, uma ameixa, uma unidade média tem 2 gramas de carboidrato. Vamos olhar o abacaxi, vira lá o abacaxi e fala, olha, o abacaxi, tantas gramas, tem quantos? Nossa, 15 gramas de carboidrato, entendeu? Mas aí pergunta pra ele, você vai comer uma ameixinha só, né? E em relação ao abacaxi, uma fatia, olha a diferença. Vai comer uma ameixinha só? Não, não vai. Então você vai comer, eu como umas 3 ameixinhas. Então, 3 vezes 3, 9. Nós já temos 9 gramas de carboidrato. Então, essas atividades, esse estímulo do raciocínio é super importante para o paciente pensar, tá? Eu posso mandar, Tati, só que daí eu vou mandar uma imagem, tá? Posso até medir com uma régua as medidas dele para vocês, tá? Então, primeira coisa é vocês explicarem isso. As diferenças entre o carboidrato e usar, para quem tá no curso, a pirâmide do açúcar. Onde tem açúcar? Esse é o grande primeiro passo, né? O que é açúcar? O que é o açúcar do alimento, né? O açúcar da fruta, frutose. O açúcar do leite, lactose. Mostrar que tem açúcar em outras coisas para eles não pensarem que é só onde tem massa e farinha, né? Mostrar nos grupos alimentares aonde tem açúcar, para mostrar para os pacientes aonde precisa contar e o que precisa fazer, né? Quais os alimentos que precisa contar e que vão impactar na glicemia. Outra coisa, praticar com eles a leitura de rótulos. Tenham rótulos nos seus consultórios, peçam para eles trazerem os rótulos, né? Eles vão pegar coisas que eles comem habitualmente e vêm trazer para você. Faça uma sessão disso com eles para ler rótulos, né? Isso é importante. Como que eu vou interpretar? O que tem que ter? Fibra, o que tem que ter? Gordura, o que tem que ter? Tem gordura lá, o que eu tenho que descontar? Outra questão, sódio, que é super importante para a gente explicar, pegar alimentos com menos sódio, enfim. Isso tudo é estimular a leitura de rótulos, ensinar sobre porções. O rótulo nutricional tá super confuso hoje em dia, com essa coisa do alimento cru, do alimento cozido, né? Ainda tem o danado do fator de cocção ali, que a gente não precisa ensinar para o paciente, mas faz diferença no alimento cru. Um pão já não tem ali o fator de cocção, já tá a fatia pronta. Então essas coisas que estão confusas tem que ensinar para o nosso paciente e simular, gente. Simula uma prática. Façam estudo de caso com ele mesmo, né? Pega ele e fala assim, ó, vamos, vou chamar você como paciente. Tati, o que você come no café da manhã? Relata vai com caneta, papel, uma folha comum ali, e junto com a paciente, eu tomo 200 ml de café, com leite, sem leite, com açúcar, sem açúcar. Eu como 2 fatias de pão, 2 fatias de pão. Entrega o livrinho na mão, vamos contar juntos, vai lá, olha o pão, quanto tem de carboidrato. Gente, isso é prática. Isso aqui super funciona. Eu tô falando pra vocês o que eu faço na minha consulta. É assim. Vamos praticar. Dá livrinho na mão da família inteira. Se for criança, dá pra todo mundo. Estimula a criança a ler
ali aonde tá, a procurar, tá em ordem alfabética, a família inteira vai procurar, a mãe vai ajudar, o pai vai ajudar, vai aprender, o adulto também, é todo mundo igual, não muda nada, gente, é isso. Pede lá, o que vamos comer? Vai comer tal, isso, aquilo. Agora vamos ver, quanto tem de carboidrato em 2 fatias de pão? Ó, uma tem 14, 2 tem, estimula a criança. Se for criança, vai falar assim, ó, vamos fazer a conta, você sabe fazer a tabuada do 2? Ah, eu sei, eles adoram. Eles adoram essas coisas. Multiplica, põe ali a continha para eles, amam. E para o adulto também, gente. Por quê? É uma informação extremamente prática e relevante para o paciente. Eu falo para eles, sabe o que eu falo? Quando vocês forem dormir, vocês peguem de curiosidade o livrinho lá na cama e fica procurando. Fica olhando, você vai assim, nossa... sei lá, cacau tem açúcar, nem sabia, achei que o cacau puro não tinha, tem, olha, então ele vai se descobrindo num mundo que ele não imaginava. Nossa, ó, eu adoro comer esse chocolate batom, quanto tem de carboidrato num batom, aquele batom da garota, tem 9 gramas, nossa, só 9, sabe, coisas assim. É super importante e super bacana. Depois ele chega contando pra você que ele fez isso, né? Nossa, eu vi que várias coisas que eu deixei de comer, que agora eu posso comer. Ou várias coisas que ele achava que era inofensiva, agora sim. Isso ajuda você a montar cenários alimentares para eles. Isso é super legal, né? E... usem sim ferramentas, né? As tabelas. Se vocês quiserem, baixem o aplicativo de contagem de carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. Uns pacientes, gente, gostam de usar tecnologia, outros não. Tem gente que fala, eu sou do papel. Eu sou do papel, é isso aí. O que importa não é a gente impor algo, é a gente flexibilizar algo. Então tá, você quer contar pelo livrinho? Conta pelo livrinho. Você quer contar pelo aplicativo? Conta pelo aplicativo. O que for melhor para você, mais agradável para você, né? Que você irá se adaptar melhor. O importante é adotar alguma forma, né? Então você integra isso nas suas consultas, nas suas sessões, sei lá, educativas de contagem de carboidratos. Irão ser várias, tá? Começando com o básico e vai avançando aos pouquinhos para aplicações, né? Para aumentando a complexidade, à medida que os pacientes eles vão ficando mais confiantes e você vai percebendo que eles conseguem fazer, tá? Então é isso, gente. Todo mundo fala assim pra mim, Cris, mostra um dia a sua consulta. Não tem como mostrar consulta, né, gente? Mas aqui, agora que nós estamos na nossa casinha aqui, né, no nosso Instagram, só nós, agora é mais tranquilo a gente falar de consulta, eu consigo falar pra vocês exatamente como é esse manejo, como eu faço é isso. É isso que eu falei pra vocês, eu pego papel e caneta na mão, ali, ó, e vou junto riscando pro paciente e a gente vai ensinando, que o que importa é ensinar, educar é ensinar, né? Queria ser minha estagiária, é? Então vem pra cá que eu deixo você ser minha estagiária. Ai, gente, mas brincadeiras à parte, é isso. Estamos de casinha nova, gostosa, bem íntimozinho pra nós aqui. E a gente pode ficar juntinho conversando, vou passar aqui tudo que eu faço para vocês, para ser um ambiente muito particular, porque é difícil a gente colocar tudo que a gente faz lá, tendo os pacientes juntos, é que nem eu comentei numa aula com vocês. Eu vou falar de suplemento, amanhã eles já estão comprando, né? E aqui não, a gente pode ficar super à vontade entre a gente, tá? Então, gente, eu espero que tenha sido útil essa live de hoje, embora seja uma live sobre contagem de carboidratos, vocês que estão aqui são minhas alunas, eu acho que vocês
e que talvez não seja colocar a minha prática clínica aqui, eu acho que traz um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Tá bom, meus amores? Então fique com Deus. Quinta-feira a gente vai falar de contagem de novo, porque eu quero dar sequência ao assunto para finalizar. Nunca vai ter fim, né, gente? Mas pelo menos para ir trazendo para vocês coisas mais palpáveis da contagem de carboidratos. Eu mostro mais meu dia a dia aqui para vocês de como eu faço isso com os nossos pacientes, para que vocês consigam aprimorar esse manejo do diabetes nos pacientes de vocês, tá bom? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tati Reis, lá quem tá aqui, né? A gente tá bem pouquinhas pessoas ainda. O Moacir, quiserem perguntar, fiquem à vontade, né? Nossa, ó, falando, foi aí 45 minutos de live. Se não, eu me despeço por aqui. Quinta-feira a gente está de volta aqui no nosso bate local e no nosso bate horário, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e vamos lá, que tá só começando a terça-feira ainda. Beijo!